seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, o último culto foi muito abençoado, foi demais. Mas esse culto pode ser igual ou melhor. Depende de Deus? Não, Ele quer abençoar e cada vez mais, depende de mim e de você. Então vamos prestar atenção no que Deus vai falar, porque tem muita coisa boa que nós precisamos aprender para conseguir força, para vencer as nossas lutas. Tem gente que é de Deus e está sendo vencido pelas lutas e não deve. A gente às vezes age de maneira errada. Mesmo Deus dando para nós a prova de que Ele nos ama, que Ele nos quer bem. Por exemplo, Israel estava em pecado e por 40 anos Deus entregou ele aos filisteus. Os filisteus abusaram, oprimiram, porque eles não acordavam. Mas aí, depois de tanto sofrer, teve alguém que começou a orar, o outro começou a orar, o outro começou a orar, e breve a igreja estava grande. A nação estava de pé. Aí o que eles fizeram? Clamar a Deus. E Deus então levantou Sansão. Sansão foi um homem que veio com uma promessa para livrar Israel da mão dos filisteus. 40 anos oprimido. Imagine se a nossa nação estivesse subjugada por uma outra nação por 40 anos. Tudo aqui eles mandavam na gente. E faziam maldade, no caso aí dos filisteus. Aí o povo orou, Deus mandou Sansão. Está lá no livro de Deus, no livro de Juízes, no capítulo 13, que logo Sansão começou a ser usado por Deus, ser impelido pelo Espírito de Deus, em algumas situações. Preste atenção nessa palavra, porque nós que somos de Deus, isso aqui é uma lição para nós. Deus quer nos preparar. E às vezes Ele permite que algumas situações adversas ocorram conosco, na família, no trabalho, na nossa vida pessoal, porque nós estamos acomodados, nós estamos assim sem tomar conta do perigo que nos ronda. Mas quando nós acordamos, a coisa muda de figura. Aí Deus abençoa. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 25, que conta aqui a história de Sansão, como é que ele foi gerado, o que podia fazer e não podia fazer, diz assim: e o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Começou a impelir. Logo no início a gente sente assim umas direções de Deus, para orar pelos necessitados, para dar uma palavra, nem sabemos, às vezes somos até envergonhados, que a pessoa sabe um pouquinho mais do que a gente, e às vezes até debocha da gente, mas aquilo Deus está nos impelindo, de quando em quando, para um certo setor da vida. Eu desde menino, eu queria ser um evangelista. Eu não aceitei Jesus aos 6 anos, e eu já ia na minha cidade, sem saber falar, nem ler, para poder já falar alguma coisa. Eu lembro de uma vez, e algumas outras se seguiram, que eu ia para a cidade com a minha Bíblia, e às vezes perguntava um homem assim, que estava numa loja e tal, eu posso fazer uma pergunta ao senhor? E às vezes o homem está lá, 1,90 m, eu menininho pequeno, sabe que sempre fui do tamanho normal, né? Então, olhava bem para cima assim, o senhor sabe ler? Sei. Ah, o senhor podia fazer um favor, ler a Bíblia para mim, que eles não podiam pôr a mão na Bíblia. Dizendo que é livro do diabo isso aqui. Aí ele disse, onde é que eu quero ler? O senhor abre ela no meio mais ou menos. O que o senhor encontrou? Eu encontrei Salmos. Tá bom. Esse número grande é o número do Salmo. Você vai correndo aí até a senhora achar o 126. Eu gostava muito dele. Eu gostava de outros também. Esse aqui eu gostava. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Leia devagar para mim alto que eu quero aprender. Mas eu estou evangelizando ele.
que nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu fiz muito isso. Na minha juventude, eu sentava no ônibus, então eu tinha uma Bíblia de bolso, que eu metia a mão que pegava, ao invés de ficar lendo assim, eu lia assim, quando eu estava no corredor. De vez em quando eu prestava atenção que o vizinho estava lá. Ah, que bom, né? Então, isso é maneiro. Quer dizer, Deus estava me impelindo até que Deus está nos dando hoje condições, eu e os patrocinadores, de atingirmos 187 nações. É muita coisa, pessoal. É gente lá que está recebendo. Você não sabe a corrente de testemunho que vem. Missionário, agora mesmo no culto que foi abençoado, eu estou vendo pessoa que viu lá no YouTube dizendo: missionário, que palavra, que glória a Deus. Bendito seja Deus por isso. E o Sansão começou a ser impelido. E depois temos mais agora. Vamos voltar lá para o livro agora de Deus. Versículo 3 do capítulo 14. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timná. E chegando às vinhas de Timná, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Ele deve ter deixado os pais e foi lá para as vinhas, impelido por Deus. E o que esperava ele? Um perigo. Um jovem leão, faminto e metido a bravo. Aí o que ocorreu? Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que ele tinha feito. Ele era jovem. Ele disse: não, filho, não sai mais perto de nós, não, você está correndo perigo. Então, são experiências particulares com Deus. Ele deve, na hora ali, a unha dele deve ser igual garra de algum animal bem feroz mesmo. Matou o leão desse jeito. Foi o Espírito de Deus. São experiências que Deus dá para nós. Então, quando lhe surgiu uma coisa triste, deixa o demônio lhe vencer, não. Deus está me impelindo, Deus está me treinando. E vai dar a bênção. Mais na frente, nós temos aqui no casamento dele. Aí a mulher dele, os amiguinhos dela pediram: descubra o segredo dele e conta para mim, e não sei lá mais o que. E foi falando, não era o segredo ainda do cabelo, não. E ele então disse, pois, Sansão, na hora, ele fez um enigma. Ele daria 14:12 agora, por favor. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar. Se nos 7 dias das bodas me declarares e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Sentiu de falar e falou. E se não puder declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles disseram: dá-nos o teu enigma a adivinhar, que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram a mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo o enigma adivinhar, ainda não declaraste a mim. E ele disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe eu declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. E então ela declarou o enigma aos filhos de seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão. Ele disse: se vós não lavrastes com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Mas aquilo veio de Deus, pessoal. Olha o que ele fez. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu ao Asquelonitas e matou deles 30 homens. Olha que coisa séria. E tomou as suas vestes, que eram pessoas que oprimiam eles também. E deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai. Tudo isso preparando ele para depois lutar contra os filisteus. Agora, capítulo 15, versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando,
Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Foi quando já estavam ali descobrindo o segredo dele, e a Dalila iria entregar. Mas o Espírito de Deus se apossava. Meu irmão, aprenda a deixar o Espírito de Deus tomar conta de você. E quando surgir problema, você não vai lutar fisicamente, mas até num caso pode ser. Pessoa se fica aí uma coisa que aqueles que são valentes levam uma costa tremenda, mas não é isso, é espiritualmente. Nosso caso é espiritualmente, mas claro, numa situação de emergência, há casos que Deus pode fazer coisas impossíveis a acontecer, e acontece. Uma vez um irmão no Rio contou que ele ia pela Avenida Brasil em direção a Bangu, e ele disse: missionário, eu estava a 120. Lá na frente um responsável puxando outro carro, atravessa a avenida, era madrugada. Eu ia pegar o carro de cheio. Foi: Jesus, me ajuda. A corda arrebentou, missionário. O carro ficou de cá e o outro foi embora, e eu passei no meio. Na hora do acidente, é Deus que faz um negócio desse. Quer dizer, então na hora que, se você clama, ele disse: estava eu, minha mulher e meus filhos, todo mundo ia morrer naquele acidente. Eu 120, quando eu vi, não tinha nem tempo de frear. Me ajuda, Jesus. E eu passei no meio dos dois. Bendito seja Deus por essa coisa. Então, numa hora você precisa, Deus vai lhe ajudar. Mas você tem que estar em espírito, irmão. Vir à igreja, aprender mais, para você poder estar formado por Deus na escola do Espírito Santo e ser uma pessoa bem-sucedida. Amém? Cadê Bruna Martins? Vem cá, dona Bruna. Mamãe Bruna. Mãe Bruna está toda como se diz aí, alegre, né? Uma menina bonita ali. Graças a Deus. Por que vocês põem negócio de rosa em menina? Boa pergunta, né? Um dia desse eu vim com a gravata, né, rosa, uma pessoa que missionária, fiquei decepcionado. Homem de Deus com a gravata rosa. Foi daí. Que besteira. Tem país que rosa o homem usa normal. Aqui na nossa cultura, pois, e a pessoa achou que for. Eu falei: porque só não vê a língua que Deus usa para eu pregar, que ela também é rosa. O que você vai cantar, menina? Vamos cantar nada menos que a tua vontade, que é a vontade de Deus. Tá bom. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Senhor, nós queremos viver a tua vontade sempre. Declare isso para o Senhor. Eu não quero menos que a medida que o Senhor preparou para mim. Eu não quero estar em nenhum lugar que não seja no centro da tua vontade. Eu não quero ser nada menos do que aquilo que a tua palavra me diz. Eu não sairei, nem me levantarei, se o Senhor não estiver aqui comigo. A tua vontade é perfeita e agradável pro meu coração. Eu não vou parar, vou chegar ao lugar onde as tuas promessas se cumprirão. A tua vontade é perfeita e agradável. Eu quero viver. Somente a vontade dele nos completa. Viva no centro da vontade de Deus e você será feliz. Eu não quero ser nada menos do que aquilo que a tua palavra me diz. Eu não sairei, nem me levantarei, se o Senhor não
vontade é perfeita e agradável. Eu quero viver, quero me sentar à mesa com o Pai e desfrutar de tudo que me prometeu. Nada menos que a tua vontade, nada menos que o teu querer. Nem 1 metro a menos daquele lugar que um dia me fizeste ver. Nada menos que o teu propósito, nada menos que o teu mover. Nem um gole a menos da fonte de vida que sara todo o meu ser. Nada menos que o teu propósito, nada menos que o teu mover. Nem um gole a menos da fonte de vida que sara todo o meu ser. A tua vontade é perfeita e agradável no coração. Eu não vou parar, vou chegar ao lugar onde as tuas promessas se cumprirão. A tua vontade é perfeita e agradável. E eu quero viver, quero me sentar à mesa com o Pai e desfrutar de tudo que me prometeu. Nada menos que a tua vontade, nada menos que a tua vontade, Deus. Glória a Deus, aplauda Jesus. Obrigado. Vamos agora ver a segunda parte. Vimos Sansão, que foi levantado para ser um libertador, mas que infelizmente, por ter se envolvido com Dalila e não ter aprendido o choro da primeira mulher, pegou o choro da segunda, traiu o Senhor e Israel não foi liberto. Na morte dele, ele acabou com 3.000 príncipes filisteus, mas a libertação teria que ser completa. Porém, Jesus fez tudo o que tinha que fazer. Lucas capítulo 3, começando nesse capítulo, nós sabemos que Jesus veio para nos salvar e diz que quando ele foi batizado por João Batista, está lá no Lucas 3, versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. A atitude foi outra diferente. Na hora que João Batista pegou Jesus e mergulhou, o Senhor Jesus orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, pousou sobre ele, e do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Diz o versículo 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, só para as pessoas verem. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Bom, aí missionário Jesus estava preparado então, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Quase. Ainda faltava algo muito importante. No capítulo 4, versículo 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, ao deserto. Aí conta a tentação que ele sofreu, e nesses 3 casos que ele sofreu, nenhuma vez ele fez mal, nem a ele, nem a quem quer que seja, mas rejeitou a oferta do demônio e provou para nós como é que nós devemos fazer. Qualquer oferta do inimigo, ela vem contra a palavra. Pelo simples fato de não estar de acordo com a palavra, o que o inimigo fala deve ser rejeitado na hora, prontamente, mas com uma autoridade tamanha que ele vai ter que ir embora. No versículo aqui de número 14, já tinha acabado, versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação,
ausentou-se dele por algum tempo. Veria outras vezes que iria tentá-lo. Os fariseus, os doutores da lei, vinham para pegar Jesus. E Jesus via o que estava por trás daquela coisa e, com sabedoria de Deus, saía fora. Então, no versículo 14, diz assim: e então, pela virtude do Espírito, o Espírito o levou ao deserto, ele foi tentado, voltou pela virtude do Espírito, e o que aconteceu? Voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele começou a fazer a obra de Deus, e a fama foi correndo. Versículo 16: e, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Aí continua a história, que não é para o nosso caso aqui agora. O que Jesus fez lá em Nazaré, onde ele fora criado? Ele fez o decreto de Nazaré, que estava escrito na palavra de Deus. Chegou na sinagoga, alguém quer ler a escritura, ele levantou-se para ler. É costume deles desse jeito. Deram o livro. Quando ele abriu, não foi por acaso, foi por indicação de Deus. Achou-se o lugar em que estava escrito. Era o capítulo 61, que Isaías escreveu isso a respeito de Jesus 700 anos antes. Aí Jesus achou, e ele considerou aquilo ali como a chamada de Deus para o ministério dele. Ele era Deus com o Pai, mas deixou toda a sua glória e veio como homem. E ele então disse para eles que aquilo ali que ele leu para eles era o decreto que a partir de então estaria em vigor sobre a terra. Quando você encontra na Escritura algo que fala ao seu coração, aquilo ali é um decreto de Deus para você. Como às vezes a pessoa não é ensinada, ela despreza. Não é uma palavra bonitinha só, não tem esse negócio de palavra bonitinha. Deus mostrou para você fazer. E naquilo que Deus mostrou para você dentro da Escritura, você tem que ser sério. Por exemplo, eu estou na direção da igreja. Quando eu vejo que tem qualquer coisa saindo fora, eu tomo uma decisão. E enérgica. A mim não importa o que as pessoas vão falar, importa que eu tenha uma responsabilidade com Deus. Enquanto Ele me fizer pastor aqui, eu vou tentar ser o pastor que Ele quer que eu seja. Ele ungiu a Jesus para quê? Para Jesus fazer a obra. Abriu-se ali, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele deve ter falado aquilo com gratidão ao Pai. E até assim numa voz meio assim, emocionada, uma voz alegre. Ele disse bem claro quando ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim. É como se dissesse a cada momento: amém. Por isso o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Pois me ungiu, me capacitou para evangelizar os pobres. Meu irmão, não tem uma pessoa que Deus não tem um ministério. O nosso ministério é colaborar com a evangelização. Você que é um patrocinador, por exemplo, Deus chamou você porque Ele tem algo grande a fazer na sua vida. E vai fazer para sempre. Então Ele disse: o Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. É o nosso trabalho, direto ou indiretamente. Quando você acordar todo dia, pode dizer: Deus, obrigado. Hoje pessoas em 187 nações, em 20 idiomas diferentes, vão ouvir a nossa mensagem, a mesma que os brasileiros ouvem. É um trabalho grande, pessoal. Nós temos gente especializada traduzindo com afeto, com carinho, mandando aqui e dali.
E para isso é que você é patrocinador, para ajudar a pagar as despesas desse trabalho super grande. Se fôssemos egoístas, basta nós aqui, acabou. Fazíamos uma reunião aqui domingo de manhã, talvez uma tarde ou à noite, uma quarta-feira, e todo dia não tinha mais nada. Não, nós estamos aqui em 6 reuniões diárias, lutando para libertar as pessoas, consagrando a Deus para fazer o povo ser liberto. E glória a Deus por esse trabalho que Ele colocou sobre os nossos ombros. Ele nos enviou a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos na época que Deus não vira as costas a ninguém, está aceitando todo aquele que Ele toca no coração. E fechando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, os olhos todos estavam fitos nele. Ele não era como eu que prega em pé, não, ele gostava de se assentar. Talvez eu esteja errado. Ele se assentou e disse para todos ali: hoje se cumpriu essa escritura em vosso ouvido, acabou. A partir de agora eu sou isso. Veja como é que o nosso trabalho no mundo está bonito aí. Roda, por favor. Os sinais e prodígios que aconteciam na época de Jesus continuam. Quem crê neste nome poderoso vê o impossível acontecer de norte a sul, leste a oeste, no Brasil e no mundo. Meu Deus, ficava assim duro, e então eu tinha que fazer assim. Eu sentia, meu Deus, oh. Honra e glória do Senhor. Amém! Olha só, pessoal! Olha aí, pessoal, levantando o calcanhar ainda. Glória a Deus! Aleluia! Abaixe-se então em nome de Jesus. Que lindo, irmãos! Obrigado, Pai Santo. Aleluia! Nossa equipe recebeu um pedido de oração da Romênia por uma mulher e o bebê que estavam entre a vida e a morte após um parto prematuro. Essas imagens mostram a criança na incubadora com apenas 900 gramas. 2 meses depois de orarmos, mãe e filho passam bem e ele já está com 2,3 kg, totalmente fora de risco. Temos a oportunidade de conhecer as histórias de quem tem cooperado para que tudo isso aconteça, de quem prova e vê todos os dias que o Senhor é bom. Prosperidade vem através da nossa fidelidade com Deus. E a gente se sente feliz também em saber que, através do nosso patrocínio, a gente está indo lá na África, no Chile, levando a palavra de Deus junto com o missionário. Eu faço a obra também junto com o missionário, porque eu ajudo através do patrocinador. Eu gosto de patrocinar, porque assim eu evangelizo cada criança, cada adulto, e aí vai crescendo a população. E a igreja vai crescendo, até o mundo fica cheio de igrejas. O patrocínio nada mais é do que um ministério. E nós aceitamos, atendemos a esse chamado para que muitas pessoas que andavam como nós, que não enxergavam um palmo à frente do nariz, venham conhecer a luz do Evangelho, a luz que ilumina, que brilha, que restaura, que aviva, que faz maravilhas na vida daquele que aceita. Ardeu meu coração um desejo enorme. Eu falei, como a televisão me alcançou naquele momento de dificuldade, então eu falei, vai alcançar outras vidas também. Eu não posso fazer o que o missionário faz, mas eu posso contribuir para que isso chegue ao... É uma família que poderia não existir mais, né? Porque alguém abriu o coração e patrocinou aquele programa na sala da minha casa. Se estou vivo hoje, porque alguém pagou pela minha vida. Se alguém não tem noção do valor de um patrocinador, tá aí, o testemunho. Ser patrocinador é mais do que um compromisso financeiro. É um ministério que fará com que em 10 anos a maioria da população brasileira seja conhecedora do Evangelho de Cristo. Oh, glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. O pessoal não colocou, mas esse homem último que falou, e aconteceu uma tragédia na casa dele, coisa séria. E Deus salvou ele na hora. Nosso Deus é poderoso. Meu irmãozinho, você que é patrocinador, além da contribuição que você não deve retirar o que Deus deu para você, ore para que todo dia Deus use o nosso trabalho, para que Deus abençoe essas vidas. São milhões de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e Deus está abençoando. E certamente Ele irá abençoar. Depende de nós. E você que ainda não é patrocinador, se você não sente a chamada, eu não quero você patrocinador, de coração.
Mas se você sente, eles vão passar aí agora com a inscrição, você pega, por favor. Aqui é só pegar, hoje é só fazer a inscrição, colocar seus dados, nome e endereço. O contribuir pode ser essa semana agora, amanhã, o dia que for, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Se Deus lhe chamou, bem. E se não chamou, não venha. Nós não temos nenhuma vamos dizer assim, maldade contra você, se você fala assim, não, Deus não me chamou. Mas não chamou. É o Senhor que chama as pessoas. E nós queremos só o chamado, porque essa obra tem que ser dirigida por Ele, do início ao final. Então, se você ainda não é um patrocinador, levanta a mão. Mas missionário, a crise não deixa, meu irmão. Está escrito, buscar o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, demais coisas vos serão acrescentadas. De qualquer lugar você telefona para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, para poder ser inscrito agora, você que está em casa. No Rio, 0 prestadora 21 21 41 35 10. Em São Paulo, 0 prestadora 11 31 81 90 22. Agora eu queria que todo mundo ficasse em pé, que eu vou orar com vocês agora, e os irmãos podem guardar o patrocinador. Eu queria que você se preparasse, meu irmão, porque mudei um pouquinho agora, porque eu estou notando que algumas pessoas ficam acanhadas. Quando eu digo, você tem um problema na mente, na alma, aí a pessoa, vão saber que eu tenho. Então todo mundo fica em pé, que todo mundo tem problema, todo mundo vai receber bênção agora. Ninguém vai ficar. Mas eu não aguento ficar em pé. Mas você não veio para ser curado? Que negócio que você não aguenta? Que história é essa? Tem que ficar em pé em nome de Cristo e mandar esse mal embora. Exigir que saia em nome de Jesus. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Eu vou ministrar para você com a Lília Lopes, em seguida eu oro com a sua pessoa em nome de Jesus. Porque ela disse que não conhece tudo, nem eu, mas muito menos sabe, nem eu também não sei de nada o que virá. Mas pode soltar, maestro, não devemos nos preocupar. Tem um Deus em quem posso confiar. Meu amigo, abre o coração agora. Se precisar, de vez em quando, se abre o olho assim devagarinho e tira a casquinha na letra ali para você não perder. Não conheço tudo. Ninguém conhece. Muito menos sei. Nunca sabemos. Não me mas não devemos preocupar. Por quê? Tem um Deus em quem posso confiar. Meu irmão, confie no Senhor. E se no caminho algo inesperado acontecer, o que você fará? Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor. Por quê? Eu já decidi e vou superar. E vai superar mesmo. Uma coisa eu sei. O que você sabe, Lilian? Deus é comigo. Nele eu posso crer. Por quê? Que tudo é possível. Vou continuar. A fé é o melhor que poderia lhe ocorrer. Haja o que houver, Deus é comigo. Nele eu posso crer. Explica. Que tudo é possível. Vou continuar. Algo bom está surgindo. Mas se no caminho, Lilian, aconteceu uma oposição maior, as coisas ficarem difíceis, o que você vai fazer? Se no caminho algo inesperado acontecer, O que você fará? eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. E a dor, Lilian? Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa O que você sabe, Lilian? Deus é comigo, nele eu posso crer. Explica. Que tudo é possível. Vou continuar. Algo bom está surgindo. E se houver algo triste? Haja o que houver,
a dor aumentar, foi muito forte. Sei que a dor irá passar, o resultado que virá será bom pra mim. É bom para todo aquele que crê. Verdade. E quando o dia clarear, a minha alma cantará. Deus é bom. Oh Deus, essa é a nossa canção. Quem que você sabe? Uma coisa eu sei, que Deus é comigo. nele eu posso crer, que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está surgindo. E havendo oposição forte, Deus é comigo. Nele eu posso crer, que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está surgindo. Agora toma fôlego agora, com todo o pulmão. Cante agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós agora entramos diante de Ti para abençoar todo esse povo que anda, ó Deus, oprimido, chateado, amargurado, desiludido, ó Deus, essas pessoas que estão fracassando, essas pessoas que estão jogando a toalha, aceitando o mal. Eu repreendo agora qualquer dor, qualquer enfermidade, qualquer opressão maligna. Meu irmão, minha irmã, use a sua autoridade agora. O Espírito de Deus está impelindo você para tomar posse da bênção agora, porque sobre você também já repousa o Espírito de Deus. Ah, meu Deus, está repreendido toda doença, está repreendido toda enfermidade. Eu mando que saia em nome de Jesus. E você diz: obrigado, Senhor, e amém. Senta em nome de Jesus. Daqui a pouco tem a comunhão. Deixa eu dar uns avisos importantes. No domingo agora, dia 22, eu vou estar com vocês, vou estar aqui no sábado, dia 21 e domingo 22. Sábado é o sábado das maravilhas e domingo também será das maravilhas. Mas eu vou estar em 3 reuniões, o pastor Jaime nas outras 3. Eu vou estar 9, 7, 9, 11, ele 14, 16, 18 horas. Maravilhas que Deus vai fazer com a minha oração e o coração dele. Aí eu vou para Curitiba, porque às 3 da tarde, lá no Espaço Torre da Sede Social do Paraná Clube, na Presidente Kennedy 2377, nós vamos ter a reunião das reuniões do mês de julho aí em Curitiba. Leve os que sofrem, que vai ser muito lindo. E no dia seguinte, você que mora lá no Paraná, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na segunda-feira, eu vou estar com vocês 9 da manhã, 2 da tarde e depois 7 da noite na Júlio Castilho 492. E na terça-feira seguinte, que é dia 24, eu vou estar em Rio Grande às 2 horas da tarde na nossa igreja, que nem o seu endereço eles vão colocar depois aí, que eu não sei, e eu vou estar depois às 7 da noite em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, para Deus abençoar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus por tudo isso. Vamos agora, pessoal, à novela da vida real, por favor. Luzinete e Geraldo são da Igreja da Graça desde 99. Já em 2002, ela descobre que está grávida aos 41 anos. Já tinha 2 filhos, meu marido tinha um desejo de ter uma menina. Eu tinha fé que era uma menina. Nesse dia eu nem pude buscar o resultado, né? Aí uma colega foi em Colômbia e ela pegou o resultado para mim. Aí quando ela chegou, ela falou assim: Lu, é uma menina. Eu falei assim, eu já sabia. A gente se abraçou, chorou junto, sabe? Aí daí eu comecei a fazer os pré-natal certinho. Quando eu fui fazer, o médico falou, já tinha 41 anos.
E o médico falou assim, é de risco. Quando chegou quase aproximando 9 meses, minha pressão subiu. Eu fiquei muito inchada. Não conseguia mais ler a Bíblia, porque estava muito inchada mesmo. Devido à pressão alta, Luzinete é alertada do risco de vida que ela e a bebê correm. Quando eu estava com 9 meses, que eu assisti um missionário, ele deu uma palavra, né? Que ele falou assim, que Deus é esse que a gente serve? É um Deus mau? Que deixa uma mulher ficar 9 meses grávida e depois o neném morre? Esse não é o meu Deus, não. E eu me peguei também com essa palavra, sabe? No dia de ganhar, eu estava em casa, minha bolsa estourou. Me levaram para Santa Casa ali de Colombo e cheguei lá, colocava para estourar o coraçãozinho dela, não escutava. E os médicos detectam que a menina está morta. A criança estava morta já. E isso me deixou arrasado, né? Tem um pai que é isso, né? Fiquei lá um pouco com ela lá na maternidade. Aí cheguei até na Igreja da Graça. Aí tinha uma irmãzinha lá na portaria. Aí eu expliquei o caso para ela. Ela foi pedir um documento da minha esposa e ungiu a minha cabeça também, começou a orar. Na oração ela falou, Senhor, somente o Senhor é quem tem o assopro de vida. Aí eu passei a noite tomando remédio para pressão. A bolsa tinha estourado em um dia e foram fazer a cesárea no outro dia, 2 horas. Na hora que ele estava pronto para puxar a criança do ventre da mãe, um dos doutores falou assim, escutei um choro. Que quer dizer um para o outro. Vamos tomar cuidado. Então eu creio que foi Deus que agiu naquela hora aí. Ela nasceu perfeita, o testinho do pé 2 vezes, né, para confirmar. Aí eu falei, então a obra está feita. Depois que eu já tinha visto que ela tinha nascido, aí eu passando por o doutor, olhou assim um pouco para mim e falou assim, o homem lá em cima tem poder, né? Eu falei, o homem não, doutor. Rei do rei e Senhor do Senhor. Eu glorifico, eu agradeço meu Senhor pela vida dela. Fabiana cresce saudável e está cheia de sonhos. Hoje eu tô com 15 anos, estudo, tô no primeiro IA, fazendo magistério. E eu amo fazer bolo e pretendo ser confeiteira. Eu sou feliz com meus pais aqui. Ela arruma a casa, faz comida. A família também patrocina esta importante obra que não pode parar. Eu sou patrocinador em nome de Jesus. Patrocínio, eu senti vontade de me patrocinar, porque tem muita gente que precisa, né? Como assim, nós fomos alcançados, né? Outras pessoas também. Com certeza temos que agradecer a Deus. Essa bênção, essa força que Ele deu para nós. E como vai dar para todos que creem. É uma grande bênção. Agradeço pela vida do missionário, todos da igreja, assim, que oraram por nós, né? Minha filha é um fruto da Igreja da Graça, né? Irmãos, coisa séria, hein? Eu fiquei imaginando ali, se no dia que ela precisava daquela palavra eu estivesse fora de ligação com Deus, eu não teria profetizado aquilo e eles perderiam a criança. Você vê como é que Deus trabalha. A equipe que trabalha com a gente tem que ser santa, pessoal. Se não for, não tem jeito. Ou então tem que querer ser santo, que Deus santifica. Mas se tem alguém que atrapalha, deve sair. Eu vou sair porque eu estou atrapalhando a obra de Deus. Não posso atrapalhar de jeito nenhum. Eu tenho que estar aqui, você que é um patrocinador, num mês você nunca deixe de ir lá cumprir o seu voto. Porque nós não podemos deixar de fazer o que estamos fazendo. É nossa missão. São milhões de pessoas que estão recebendo a palavra do Senhor. E Deus seja louvado com isso aí. Deus é bom, bom demais. E todo sábado eu estou aqui, 9, 14, 18. Quando eu não estou, o pastor Jaime está. Mas nesse dia 21 eu vou estar. Dia 22 eu vou estar. Lá na sede social do Paraná Clube, também às 3 da tarde. Depois vou para Porto Alegre na segunda. E na terça Rio Grande, depois Pelotas. E Deus fazendo a obra completa em nome de Jesus. Vamos agora a abrir o coração, por favor. Missionário, há um tempo estou deitada numa cama, pois não consigo ficar em pé por causa de um problema na coluna. Estou tomando remédios, mas nada melhora. Não sei mais o que fazer. Eu sei que preciso procurar um especialista, mas não tenho condições financeiras para isso. Não aguento mais viver assim. Por favor, missionário, ore por mim.
Você não falou nada, você falou assim, não sei o que fazer, sei que se preocupar, mas não sei que Deus cura, caramba. O principal você deixou de lado, tudo é certo. Então busque a Deus agora, na hora que eu estiver cheio do poder orando aí, você vai dar um pulo da cama, vai sair correndo em nome de Jesus. Tome posse dessa benção. Vamos agora falar da nossa TV? Logo quando eu comecei, na igreja, despertou aquela vontade de aprender mais a palavra de Deus. Eu tive um acidente, de trabalho, e pela nossa TV eu recebi a cura, onde meu pé foi praticamente esmagado. E aí assistindo os cultos, eu fui aprendendo na palavra, e comecei a aprender a determinar. Comecei a tomar posse da minha cura. Deus restaurou o meu pé por completo, onde os médicos diziam que não ia ser mais normal o meu pé. Através da nossa TV eu fui escutando a palavra e evangelizei minha mãe. E graças a Deus ela foi para a igreja, batizou e hoje ela também tem a nossa TV. É bênção de Deus e a igreja é a nossa casa. Glória a Deus por tudo isso. Irmãos, quem não tem nossa TV, aceita um pedido meu. Segura esse papel e leva para sua casa e ore sobre ele. Se você sentir que você deve ter nossa TV, aí você liga para nós. Está aqui. Se não sentir, pega o papel, descarta, igual descarta jornal velho. Joga no lixo que você não é responsável por nada. Não quero o seu nome nem seu telefone. A menos que você queira preencher hoje, você pode preencher, que já vamos então considerar a inscrição. Mas leve só, porque você nem imagina o que você está perdendo. A televisão do mundo só tem novela suja, filme imoral, violento, e está corrompendo os cristãos mais afincados na fé, mais firmados em Cristo, estão se deixando corromper. Quem assiste essas coisas se corrompe. Mas se você assistir a nossa TV, tem os canais evangélicos, 24 horas por dia, são 11, e você vai ser uma bênção. Esse mês, quem tem nossa TV, pega o controle, vai na busca lá e tenta encontrar um canal chamado Dicas e Segredos que nós produzimos, que está em teste. É música clássica 24 horas, acabou uma sinfonia, tem uma dica de medicina, de culinária, de qualquer outra dica jurídica, qualquer outra coisa, aí volta a sinfonia para você ter em nome de Cristo. E por esses dias vamos lançar um outro chamado Fala Amigo. Também vai ficar assim em teste e você poderá receber. Depois vão fazer parte de um dos pacotes aqui da graça, em nome de Jesus. Deixa eu agora orar com todo mundo e em seguida nós vamos fazer aqui a comunhão. Pai, eu entro em oração primeiro com quem está em casa e também para esse povo aqui. O programa vai acabar agora, eu amarro toda a ação do inimigo em quem está em casa, quem está aqui, e eu digo, demônio, saia em nome de Jesus. E você diz amém. Agora nós vamos participar da Santa Ceia, e você veio para isso. No livro de Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo vai do 23 em diante. 1 Coríntios 11, 23, diz o seguinte, o apóstolo Paulo escrevendo sobre a Santa Ceia: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Curve a cabeça agora, Pai. Eu oro por todos que vão participar da Santa Ceia, aqui e em casa pela Rite. Aqui está claro, quem está em pecado não pode participar. Quem não aceitou Jesus como Salvador, não pode participar. À mesa do Senhor, do Pai com os filhos. Mas aquele que agora, sinceramente, aceitar Jesus, ele poderá participar. E aquele que já aceitou, mas escorregou e fez qualquer coisa que não serve, e a consciência o acusa agora, ele pode pegar a tua promessa, que se ele confessar o pecado a ti e pedir o perdão, o Senhor há de perdoá-lo. E não somente perdoá-lo, de purificá-lo de toda iniquidade. Então, ouça o que essas pessoas estão orando agora, e como ministro do Evangelho, eu declaro que quem está aceitando Jesus verdadeiramente está perdoado. E quem está agora, Pai, confessando o pecado, está perdoado. E está perdoado, está salvo. O que aceitou Jesus está perdoado também de todos os pecados e salvo. Pois, Pai, assim é para a tua glória, em nome do Senhor. Amém. Olha para mim. Os irmãos vão oferecer 2 bandejas. Antes de tirar o que é seu, você pega e passa para o vizinho. Todo mundo aqui vai fazer um favor para nós, passar por do lado. Aí você tira o pão, depois passa o vinho. Tira o vinho, mas tira só depois de passar. Quando todo mundo tiver com pão e vinho na mão, nós vamos abençoar e aí vamos participar da Santa Ceia do Senhor. O missionário cantor vai cantar: Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vai cantarolando com o missionário que vai dirigir agora e pode começar a servir, por favor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe pão. E Jesus que os convida, a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear, o Mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Alguém falta o pão, pessoal, que vai participar? Alguém falta o vinho? Então vamos nos colocar de pé para nós participarmos. Agora é a hora do pão, tá, pessoal? Segura o pão na mão. Na última noite, Jesus tomou o pão, sabendo o que ia acontecer com ele. Ele disse: "Esse é o meu corpo." Aí ele abençoou e disse: "Tomai e comei." Ele partiu o pão e deu para eles. Jesus se partiu no Calvário em favor de bilhões de pessoas, para que nós
pudéssemos um dia estar de pé diante dele na sua volta e ouvir a voz dele: vinde bendito de meu Pai, entrai e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pai, levanta o pão agora, levantamos o pão e eu te agradeço. É o teu corpo que foi partido por nós. Pai querido, abençoa esse pão. Ele vai se tornar carne da nossa carne, osso de nossos ossos, músculo dos nossos músculos, pele de nossa pele, células de nossas células. Pai, nós comemos agora, nós vamos comer na fé. Não há um mal em nós que vai continuar, Pai, que estamos comendo o corpo de Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo esse pão e digo: é o corpo de Cristo e todos dele podem comer agora. Comam em nome de Jesus. Depois que ele comeu, ele levantou o cálice. E ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou nós estamos em nova aliança. Pai, muito obrigado pelo teu sangue. Agora todos vão beber, Pai. Pai, eu abençoo esse vinho, suco de uva, sangue de Cristo. Pai, desça a tua presença aqui agora, um respeito santo por ti, pela tua santidade, pela tua misericórdia, compaixão, piedade. Pai, em nome de Jesus está abençoado esse vinho. Todos dele podem beber. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, santifica a tua igreja agora, na alma, no corpo, no espírito.